Como é que um único livro, escrito lá no século XIX, conseguiu não só preparar o Japão para resistir à colonização, mas também forjar a identidade moderna do país? Para descobrir isso, a gente vai mergulhar na história do Shinron. Para a gente entender o impacto disso tudo, primeiro a gente precisa voltar no tempo, lá para o início do século XIX. O Japão, naquela época, era um mundo à parte. Estava fechado para o resto do planeta, de propósito, há mais de 200 anos. Sem guerras, a cultura floresceu e os samurais, que eram guerreiros, acabaram virando administradores, burocratas. Era uma era de paz, sabe? Mas uma paz bem frágil. E essa paz, bom, ela foi estilhaçada. De repente, no horizonte, surgiram os navios negros. Eram embarcações gigantescas, de potências ocidentais, como a Rússia e os Estados Unidos, com uma tecnologia muito, mas muito superior. A ameaça do colonialismo, que já tinha engolido boa parte da Ásia, agora estava literalmente batendo na porta do Japão. Essa ameaça marcou o começo de uma tempestade que estava prestes a explodir. Foi o momento de despertar para o Japão, um despertar meio brutal, uma crise nacional que exigiu uma resposta. E no meio de tudo isso, um homem em particular percebeu o perigo antes de todo mundo. A situação interna do país era bem preocupante. Essa paz toda que durou séculos tinha deixado a elite militar complacente. Os líderes não faziam ideia do que estava acontecendo no resto do mundo. A nação estava vulnerável, totalmente despreparada para o poder e para a astúcia dos impérios ocidentais. No meio dessa calmaria toda, dessa cegueira, um acadêmico chamado Aizawa Seishisai entendeu a gravidade da situação. Ele não era um general, mas sim um analista que via, através de mapas e relatórios, que o Japão estava em um perigo mortal. E por isso, ele escreveu o Shinron. Não foi um exercício acadêmico, foi um grito, um alerta desesperado. Só que o diagnóstico do Aizawa ia muito além. Para ele, a maior ameaça não eram os canhões. Não era a invasão que se podia ver. Era algo muito mais sutil. Era uma invasão invisível. Ele argumentava que a ameaça física era só a ponta do iceberg. A verdadeira invasão, a mais perigosa de todas, era cultural e ideológica. Ele tinha mais medo das ideias ocidentais do que das armas deles. Para ele, o comércio, a religião, os novos costumes, essas eram as verdadeiras armas de conquista. O Aizawa chegou a analisar a expansão europeia como um processo de 3 estágios. Primeiro, o comércio entra e cria uma dependência. Depois, vêm os missionários para converter a população, o que acaba destruindo a cultura local. E, por fim, a nação já fraca por dentro desmorona sem nem oferecer muita resistência. Era uma guerra pela alma, antes de ser uma guerra pelo território. Então, diante dessa ameaça invisível, o Aizawa não propôs apenas construir mais fortes ou mais canhões. A solução dele era muito mais radical. Ele propôs construir uma alma nacional. Uma contra-estratégia poderosa que mudaria a história para sempre. O Aizawa foi muito perspicaz. Ele olhou para o Ocidente e percebeu que a grande força deles vinha de uma unidade espiritual, o cristianismo. Aí ele se perguntou, ok, e o Japão? O que poderia servir como a nossa cola espiritual? Qual seria a blindagem ideológica do povo japonês? A resposta que ele encontrou se resumia em uma palavra que ecoaria por mais de um século: Kokutai. E essa palavra não significa só nação ou governo. Não. Kokutai é a essência espiritual, o caráter fundamental, a alma coletiva e divina que tornava o Japão único no mundo. E aqui está o ponto-chave. O Kokutai não era algo que simplesmente existia. Ele precisava ser construído, ser fortalecido. O plano do Aizawa era bem claro. Primeiro, reviver os mitos da criação do Japão. Segundo, colocar o imperador, que seria um descendente direto dos deuses, no centro absoluto da vida nacional. E com isso, unir todo mundo, de samurais a camponeses, sob uma identidade sagrada e compartilhada. E para construir essa identidade, a linguagem que ele usou no Shinron não tinha nada de sutil. Era apaixonada, feroz. Essa citação, por exemplo, dá para sentir o tom inflamado do livro, onde ele usa geografia e mito como se fossem provas da superioridade espiritual do Japão. Mas é super importante entender uma coisa aqui. Chamar os ocidentais de bárbaros não era só xenofobia pura e simples. Era uma tática, uma estratégia de defesa deliberada. O Aizawa precisava transformar o medo, o terror que o povo sentia da tecnologia superior do Ocidente, em coragem e determinação. Era uma arma psicológica para a sobrevivência da nação.
E essa arma funcionou. E como funcionou? As ideias do Shinron não ficaram só no papel. De jeito nenhum. Elas incendiaram uma geração inteira e definiram o futuro do Japão. Olha só o impacto disso. O livro virou praticamente a Bíblia do movimento que, no fim das contas, derrubou o shogunato e restaurou o poder do imperador. Ele deu ao Japão a coesão ideológica para não ser colonizado. Isso permitiu que o país se modernizasse de forma incrivelmente rápida. Mas isso é o mais importante, mantendo a sua própria identidade. As ideias do Aizawa moldaram o nacionalismo japonês por 100 anos. E tudo isso nos leva a uma mensagem que, convenhamos, é atemporal. O Aizawa foi um dos primeiros a articular que a soberania de um país não depende só da força militar, mas da força da sua identidade cultural. A verdadeira defesa, no fim das contas, é proteger a alma de uma nação. O que nos traz a uma pergunta bem fundamental para os nossos dias. Em um mundo onde as influências de fora são constantes e a cultura é cada vez mais global, o que constitui a alma de uma nação? A resposta do Aizawa foi o imperador, o mito. Fica a reflexão, né? Quais seriam as respostas para o nosso tempo?